Andréia, o título da sua tese é O Presidencialismo da Coalizão. O que você estudou exatamente na sua pesquisa de doutorado, que foi menção honrosa no Prêmio CAPES 2014, Andréia? A ideia era entender a relação entre executivo e legislativo de uma perspectiva diferente, procurando entender qual é a consequência de se formar uma coalizão na relação entre executivo e legislativo. Basicamente, a pergunta básica que me guia ao longo de toda a tese é se os partidos políticos que fazem parte da coalizão compartilham o poder com o partido do presidente. Você tem até, em especial no início ali da ciência política, quando você começa a fazer estudos comparados e pensar na estrutura do presidencialismo, você tem uma visão muito caricatural do que seria a divisão de poderes, né? Como se você tivesse dois poderes completamente independentes e que tomassem suas decisões em esferas independentes, com incentivos independentes, porque um é eleito de uma forma, o outro é eleito de outra forma. E aí você tem essa visão que existiria um conflito latente o tempo inteiro entre executivo e legislativo. Eu parto da percepção de que na hora que você forma coalizão, você está trazendo os atores que estão no legislativo, os partidos no legislativo, para dentro do executivo, porque eles estão ali ocupando pastas ministeriais no executivo. E na medida em que eles estão dentro do executivo, você diminui a distância entre executivo e legislativo e, portanto, você estabelece um tipo de relação diferente entre os poderes. E que, para de fato ser diferente, exigiria alguma espécie de compartilhamento de poder entre esses partidos, entre os partidos que fazem parte da coalizão de governo. E é isso que eu procuro mostrar na minha tese, olhando sempre para como os projetos do Executivo são avaliados no Legislativo e qual a importância ou qual o papel que cada um dos partidos que fazem parte da coalizão exerce nessa segunda etapa da produção das políticas no interior do Legislativo. André, avançando um pouco para depois a gente voltar, mas já trazendo à tona algo que me parece que está sempre na cabeça das pessoas quando se pensa em como esses dois poderes funcionam e se relacionam no Brasil. Há uma tendência, me corrija se eu estiver errado, mas me parece que existe uma tendência de se demonizar o Legislativo. O que se diz é que o presidente é sempre refém do Congresso Nacional. Estaria lá sempre em busca de outros interesses, que não a governabilidade, enfim. Existe, de fato, essa percepção, de maneira geral, e isso existe, realmente sim, o presidente está sempre refém de um Congresso para quem ele tem que liberar verba, para membros do Congresso que ele tem que trazer para o seu governo, ainda que o acordo inicial tenha sido só para vencer a eleição e não para governar. Como que a gente entende isso? Então, acho que a ciência política passou por vários momentos aí nessa avaliação dessa relação entre executivo e legislativo. E a visão especial do Congresso, essa visão negativa que se tem do legislativo, eu vou fazer uma parte aqui, ela não é peculiar ao Brasil. Se você pegar qualquer pesquisa sobre confiança nas instituições, você vai ver que o legislativo é mal avaliado em todas elas, na Suíça, na Inglaterra, em qualquer país do mundo, não importa quão agradável ou bem desenvolvido o país seja, o legislativo e os políticos tendem a ser mal avaliados nessa percepção. E o legislativo em especial. E isso é até interessante, aí deixa eu continuar no meu à parte, só para... porque o legislativo é, de certa forma, o centro o coração de uma democracia.
Diferente do Poder Executivo, onde uma única corrente, uma única preferência está representada, imagina um sistema político no estilo americano, um presidencialismo bipartidário. Você tem um presidente eleito por um determinado partido que defende determinadas preferências. Ele vai escolher ministros a partir das preferências dele para implementar algum tipo de política, né? Você tem ali uma única preferência representada. É óbvio que nenhum governo é completamente unitário, mas você tem um número de preferências muito reduzidas representadas num sistema desse tipo. Um sistema político multipartidário, que nem o nosso, implica um número muito maior de preferências sendo representadas no legislativo. Nesse sistema onde você tem um executivo com número reduzido de atores, com número reduzido de preferências representadas, quando ele se relaciona com o legislativo, em especial se o partido dele tiver maioria no legislativo, aí você reforça essa ideia de que um número muito pequeno de pessoas vai ser atendido. Ainda assim, mesmo num sistema político desse tipo, que seria mais parecido com o americano, por exemplo, norte-americano, é no legislativo que essas preferências começam a ter um grau de variabilidade maior, né? Mesmo no interior do Partido Republicano, do Democrata, você tem ali determinadas correntes dentro do partido que vão representar outras preferências. Então, é no legislativo que você tem a sociedade, as preferências que estão representadas na sociedade, representadas. Num legislativo como o nosso, multipartidário, você tem um número ainda infinitamente maior de preferências representadas. Por isso é o coração da democracia. Assim. É lá que essas inúmeras preferências que estão na sociedade vão se chocar eventualmente e vão ter que buscar um consenso. Né? O que eu estou dizendo basicamente é o seguinte: quando você tem um sistema, quanto maior for o número de preferências representadas na decisão sobre uma determinada política, mais representativa vai ser essa política. Nesse sentido, o legislativo devia ser infinitamente valorizado. Assim, as pessoas deviam tomar maior atenção quando escolhem seus deputados, talvez uma atenção maior do que quando vão eleger um cargo para o executivo, porque você tem realmente que escolher alguém que vai defender as suas ideias, as suas preferências, porque esse é o único momento que um grande conjunto de preferências vai estar representado. E ali você tem os grupos de pressão, você tem os lobbies, você tem uma relação muito mais íntima com a sociedade civil do que você tem no executivo. Então, o legislativo, coração da democracia, ele é super importante. Essa desvalorização do papel do legislativo é muito ruim. É muito ruim que a gente pense no executivo como o detentor do saber sobre políticas. Né? É muito ruim que a gente pense que muito melhor seria sem o legislativo protestando, sem o legislativo reclamando e com o executivo fazendo tudo que gostaria de fazer. Bom, isso é uma parte gigantesca para chegar na sua resposta. A ciência política passou por várias visões dessa relação entre executivo e legislativo, e aí falando especificamente do Brasil, né? Assim, houve um momento em que a gente achava que, de fato, o executivo não tinha poder nenhum, ali na década de 80, você tinha muita impressão de que o executivo era um refém, de fato, do legislativo, que ele não tinha a menor capacidade de governar. Aí, ali, do meio para o final da década de 90, você tem o trabalho do professor Fernando Limonge e da professora Regelina Figueiredo, que vem revolucionar essa percepção. Eles mostram que não só o executivo tem muito poder, mas como ele é muito eficiente em aprovar suas propostas. Então, mesmo na média do governo Sarney até o governo Dilma, cerca de 80% das propostas que o executivo envia ao legislativo são aprovadas. Além disso, você tem um congresso, isso soa até estranho, toda vez que eu dou essa aula as pessoas se impressionam, assim, um congresso extremamente disciplinado. O que eu estou chamando de disciplinado? Né? Os membros dos partidos seguem fortemente as suas lideranças. Também taxas de disciplina, em média, em volta de 85%, quase chegando a 90%. O que isso significa? A gente tem um sistema muito bem organizado em torno dos partidos políticos. Na hora que o executivo faz a coalizão de governo, ele consegue controlar a passagem de propostas no legislativo. Dessa visão, a gente migrou para aquela lá da década de 80, onde o executivo era refém do legislativo, a gente migrou para uma visão
quase que inversa, né? Onde o executivo era o grande fazedor de políticas, né? E aí tem uma série de autores que usam expressões do tipo, o legislativo não cumpre o seu papel, não, o legislativo devia legislar e, portanto, não está legislando. Quem é o legislador principal é o executivo. Na minha tese, eu tento desconstruir essa visão. O executivo brasileiro tem muito poder, ele é, de fato, o principal propositor de legislação, mas quando a gente olha para o trabalho que é feito no interior do Legislativo, em cima dessas propostas que vêm do Executivo, e aqui eu estou falando basicamente das discussões em torno dos processos, dos projetos que se dão nas comissões, das alterações em torno dos projetos, das emendas apresentadas por parlamentares, dos substitutivos apresentados pelo relator da proposta, de todo o trabalho de avaliação e reelaboração do projeto, você vê que o Legislativo tem uma participação significativa nessa reelaboração. E isso é o grande barato da democracia, né? Você tem um executivo razoavelmente forte, capaz de propor uma agenda, mas você tem um legislativo que não fica apenas aprovando o que vem do executivo. Ele é capaz de trabalhar em cima dessas propostas, fazer alterações, faz alterações em número significativo, ou seja, incorpora as preferências que estão presentes em toda a sociedade dentro desses projetos. Então, você está sempre caminhando, digamos assim, para o centro. Porque a gente nunca vai ser exatamente a preferência do executivo que está sendo produzida em termos de política pública, mas também não vai ser a preferência do partido A ou B. É um trabalho coletivo feito, em geral, quando a coalizão em geral não, sempre que a coalizão é majoritária, eu diria que é ali o ponto médio das preferências da coalizão. Isso eu posso entender que é algo bom. Se eu tenho, como você disse, lá atrás a gente pensava que o executivo era muito fraco, depois que o executivo era muito forte, generalizando. Você mostra que há um equilíbrio maior do que se imaginava. E eu posso, então, entender que isso é bom, uma vez que há uma confluência de discussões, enfim, mais valores e interesses representados, é isso? Na minha opinião, é fantástico. Eu acho que esse é o barato da democracia. Você ter o maior número possível de preferências representadas nas políticas produzidas pelo governo. O nosso modelo de democracia, o presidencialismo de coalizão, é muito criticado porque, enfim, as pessoas olham para a distribuição de pastas ministeriais como se elas fossem única e exclusivamente a distribuição de patronagem, né? O sujeito trocando um cargo por um voto no legislativo. Elas esquecem que o ministro tem um papel, ele tem um trabalho, né? Ele senta naquela cadeira e ele não pode simplesmente sorrir. Ele tem que coordenar as políticas daquela área. Na medida em que ele coordena, ele está propondo novas políticas, ele está tratando da implementação de políticas já existentes, ele está eventualmente reformulando a implementação de políticas existentes. Então, esses ministros têm um papel muito importante. Na medida que a gente passa a não olhar para essa formação da coalizão como única e exclusivamente uma troca de cargos por voto, na medida em que a gente começa a olhar para importância desses ministros e o papel que eles têm na formulação de políticas públicas, a gente começa a perceber que, na verdade, o que a gente está fazendo é incluir um número maior de atores em cada decisão, porque também esses ministros não conseguem tomar decisões sozinhos. Eles precisam do apoio do presidente, eles precisam do apoio do legislativo. Então, do ponto de vista, em especial do ponto de vista teórico, a formação de uma coalizão tem um impacto democratizante, representativo na capacidade do sistema aumentar a representatividade da sociedade no poder político, porque está envolvendo um número maior de preferências a cada decisão que está sendo tomada. Então, assim, da minha perspectiva, esse é o melhor modelo que a gente pode ter. Ou seja, não é que não exista troca de cargos, enfim, nada disso, mas do ponto de vista, como se diz, teórico, como modelo, a gente não pode pensar que também todo mundo, enfim, todo tipo de ação política se volta só a isso. Há também, como você disse, como isso se organiza. Você falou agora há pouco de um presidencialismo de coalizão. Porém, o título da sua tese é o presidencialismo da coalizão. Isso. Por quê, André? Então, isso é uma espécie de uma provocação.
a coisa de escolher um título para a tese é muito difícil, né? E eu queria, de alguma maneira, dar uma ideia de que o fato da gente... O termo presidencialismo de coalizão ficou absolutamente espraiado em tudo quanto é literatura que trata da relação executiva e legislativa. Ele ainda não tomou um significado propriamente dito e, às vezes, ele assume uma conotação mais negativa, às vezes uma conotação menos negativa, mas ninguém dá o valor exato do que essa agregação, a ideia de presidencialismo significa. Então, a ideia era imputar que o presidencialismo com coalizão, o presidencialismo da coalizão é diferente de um presidencialismo onde você tem um sistema bipartidário, onde você, ainda que num sistema multipartidário, não forme coalizões. Isso tem uma implicação, e a implicação está no compartilhamento do poder político com outros partidos que não o partido do presidente. Então, a ideia era tentar já no título, de mencionar que o fato de você aliar coalizão a um sistema presidencialista, você torna esse sistema diferente. Isso é diferente de um presidencialismo. Isso é um presidencialismo onde a relação entre executivo e legislativo é menos separada, né? Você pensa no conceito básico de presidencialismo, né? Você tem três poderes independentes, com funções independentes e com origem independente, que são feitos assim para manter o sistema se fiscalizando, né? Para que cada um deles seja independente e possa se fiscalizar. Na medida em que você tem uma coalizão, você está diminuindo essas distâncias, você está diminuindo essa separação. Então, a gente tem que pensar num tipo de conceitualização diferente. E do ponto de vista da ciência política, inclusive em referenciais teóricos diferentes, né? A gente acaba trabalhando muito com os referenciais teóricos norte-americanos, porque o nosso sistema é presidencialista e o sistema deles é presidencialista. Mas o sistema norte-americano presidencialista talvez seja único no mundo. A grande maioria dos países latino-americanos são presidencialismos de coalizão e a gente, ao adotar esses referenciais teóricos que vêm dos Estados Unidos, né, um sistema com muita separação dos poderes, onde o executivo é relativamente fraco em termos de poder de agenda, esses referenciais teóricos não se adequam na nossa realidade. Então, eu tento fazer uma aproximação. Então, meu caminho do ponto de vista teórico foi me aproximar dos países parlamentaristas de coalizão. Acho que eles têm muito a informar sobre a gerência da coalizão, o manejo da coalizão e o impacto disso na avaliação do sistema político. Então, a brincadeira com o título foi essa. Falava assim, não, a gente não está falando só de presidencialismo. O presidencialismo com coalizão é um presidencialismo diferente. A gente precisa dar uma atenção especial ao fato de ser um presidencialismo de coalizão. André, não sei se extrapolando um pouquinho aqui o tema central da sua pesquisa, mas há uma curiosidade eu acho importante. Sempre se fala um pouco do número que seria excessivo de partidos políticos no Brasil. Seria uma excrescência, enfim, há um tom negativo quando se analisa esse volume grande, mais de 30 partidos. Pela sua lógica, isso não seria necessariamente ruim, então, uma vez que a gente tem mais interesses, mais lados da sociedade representados em um número maior de partidos, e é ali no legislativo e na relação executiva que esses interesses todos vão debater, enfim, chegar a consenso? É isso ou não? Não dá para dizer isso? De certa forma é isso, sim, mas deixa eu mostrar isso do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático. Assim. Eu acho que ter um número maior de interesses representados no legislativo, tanto melhor. Até 2010, a gente imaginava, nós cientistas políticos brasileiros especialmente, que o nosso sistema político estava se estabilizando em torno de um conjunto de partidos específico, né? E aí tem uma série de trabalhos que mostram essa tendência. A partir de 2010, a gente tem a criação desses muitos novos partidos, consequência da proibição imposta pelo pelo STF, sobre a possibilidade dos sujeitos mudarem de partido, né? Então, agora você só pode mudar de partido para um novo partido, e aí começou-se a criar infinitos números
novos partidos, única e exclusivamente para dar vazão a alguma insatisfação dos políticos no interior dos seus próprios partidos. Isso é muito negativo. Assim, isso aqui é indefensável. Os partidos têm que ter a lógica, voltando à lógica do sistema democrático, que é a lógica que eu defendo, né? Os interesses que estão ali representados no legislativo passaram pelo crivo do eleitor. Né? O eleitor votou, cada um fez sua escolha e definiu a composição partidária no legislativo. Essa é a maneira, e devia ser a única maneira, mas certamente é a maneira legítima de você compor o legislativo, né? Trazendo essas preferências que foram ali traduzidas através do voto para cadeiras. Quando você tem a criação de um monte de partidos no interior do sistema político, já com pessoas ocupando cargos políticos, você está, de certa forma, desviando do que seria o legítimo, que é sujeitos representados, que ganharam sua representação através do voto. Nesse sentido, eu acho que talvez a gente esteja chegando num lugar onde o número de partidos não é o ideal. Mas não por causa do número em si, mas por conta da forma como eles estão sendo criados e dos interesses que eles estão defendendo. Muito mais legítimo seria se a gente tivesse partidos que são criados... Bom, não quero citar um partido ou outro, mas seriam partidos que foram criados a partir de uma ideia, a partir da defesa de um projeto. Um único projeto, um projeto mais complexo, mais multifacetado, mas uma ideia, não única exclusivamente para se aproveitar ali de conjuntos ou recursos do Estado. Então, sim, ter um grande número de interesses representados no Legislativo é bom, mas a gente precisa, de fato, ter interesses sendo representados, entender que não necessariamente tantos partidos. Não, um pouco mais rápido, talvez a gente está começando a caminhar aqui para o fim do programa, mas pensando no jovem pesquisador, no estudante talvez de graduação, queria te perguntar como se pesquisa, como se faz esse tipo de pesquisa que você fez? É só leitura? Você trabalhou com dados também? Não, que tipo de com dados muito você trabalho. traz? Pois imagina. A leitura é fundamental, né? A leitura no sentido de reunir um arcabouço teórico com o qual você possa trabalhar, mas a minha tese é empírica, ela é recheada de informações sobre as alterações nos projetos do Legislativo, e eu demoraria uma meia hora para explicar exatamente como a gente coletou os dados, mas assim, para falar rapidamente, basicamente a gente reparte os projetos em dispositivos, enfim, na menor parte possível. Então, você pensa num projeto com vários artigos, então você pega cada um dos artigos e vai vendo o caminho de cada um desses artigos ao longo do trabalho do Legislativo, na Câmara, no interior das comissões, depois no plenário, no Senado, nas comissões, depois no plenário, depois volta lá para o Executivo, no veto, e vai vendo o que aconteceu, quem alterou, qual partido ele era, que tipo de alteração foi feita, isso tudo coletado ali a duras penas na mão. Tem um conjunto de mais de quase 20 mil dispositivos coletados, assim com muito trabalho. Eu chamei a atenção para isso justamente porque me parece um trabalho, claro, de análise de dados, mas tem um lado também de você ir com uma lupa ali, porque esses dados vão se perdendo, indo e voltando, e se transformando ali. Sim. Uma coisa incrível. Se usa para isso algum tipo de software? Não. Realmente criar tabelas e... Realmente literalmente você abre o texto do projeto do Executivo, lê tudo aquilo, lê qual foi o resultado final, compara, esse está diferente desse, esse está diferente desse. O que aconteceu? Aí vai descobrir o que aconteceu com quem está diferente. Eu vou pedir uma parte, assim, eu não teria conseguido fazer sem a ajuda da Andréa Junqueira, que me ajudou a coletar esses dados, que são dados realmente infernais, assim. Na hora que você descobre aonde o texto 1 está diferente do texto final,
você tem que voltar em todas as etapas para descobrir exatamente em qual momento isso foi alterado. Agora, óbvio que esse artigo pode ter sido alterado diversas vezes ao longo do processo. Pois é. Então, você tem que ir remontando, assim, basicamente é separar a lei no menor pedaço possível e remontar todo o caminho dela no interior do Legislativo nas diferentes etapas da tramitação de uma proposta, vendo quem fez o quê, identificando cada um dos sujeitos que colocou sua preferência ali naquele projeto. Pois é, você começa a tese com um exemplo muito interessante, não vai dar para a gente falar muito sobre ele, mas acho que uma rápida explicação demonstra um pouco dessa dificuldade, que é um projeto ainda no governo FHC, na criação da ANA, Agência Nacional de Águas, né, em que ele manda para o projeto, para o Congresso. O projeto vota com 70 alterações, me parece que é esse o número, e ele veta um tanto e acaba vetando, inclusive, propostas que já tinham saído do Executivo. Ou seja, você diz logo de cara, acho que isso é fundamental, que o próprio Executivo não é uma unidade, né? Assim, enfim, mostra a dinâmica e eu queria falar sobre isso para mostrar, eu imagino que seja muito prazeroso, mas a dificuldade de um pesquisador em se trabalhar exatamente com esse tipo de corpos que você trabalhou. Queria registrar também aqui, como a gente está chegando ao final, acho que é importante, que você ganhou, como eu disse lá no começo, a menção honrosa no Prêmio CAPES, que você também já é professora da Unicamp e que você tem um trabalho também no SEBRAP importante, ou seja, tudo isso acho que compõe esse seu trabalho e tem a tese entre tudo isso, não é? Sem dúvida. Eu acho que isso dá uma dimensão do número de atores envolvidos, inclusive, na produção de uma tese, né? Não é um trabalho exatamente individual, é um trabalho... Esse projeto também passou pelo SEBRAP? Você já trabalhava com isso lá? Isso, esse projeto sai do grupo coordenado pelo professor Fernando Limonge, que começa lá, sei lá, quanto tempo atrás, lá no SEBRAP. Ele tem um grupo grande de estudantes que trabalham com ele. Eu hoje estou na coordenação desse núcleo lá no SEBRAP, mas ele é o grande responsável, ele e a professora Argelina são os grandes responsáveis aí pelo desenvolvimento da tese. E essas ideias, como buscar informação, isso teria sido impossível se eu não tivesse num grupo de pesquisa tão ativo dentro do estudo da relação entre executivo e legislativo. Aliás, você faz um agradecimento, normalmente o estudante agradece de maneira, claro, ao orientador, mas você faz um agradecimento assim, muito bonito ao professor Fernando Limonge, dá para dimensionar quanto foi importante a orientação para ele. Registrar também que durante sua pesquisa você passou 6 meses em Oxford, na Inglaterra, também pesquisando. E tudo isso resultou na tese O Presidencialismo da Coalizão, como eu mencionei logo de cara, menção honrosa no Prêmio CAPES 2014, de teses, O Presidencialismo da Coalizão, de Andréa Marcondes de Freitas. Quero te agradecer, Andréa, pela presença. Deve sair em livro? Tem alguma ideia para isso? Eu espero que sim, se tiver alguma editora. Ótimo, e quando sair a gente conta aqui. Obrigado, Andréa, pela presença, obrigada a você, pela entrevista. Foi um prazer. Obrigado.